Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você este vídeo. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas que acontecem em dias de uma pessoa que segue uma vocação pastoral. E estamos orando todos os dias para que o Senhor salve, para que o Senhor transforme, restaure famílias, casamento. Então, todos os dias estamos na igreja orando juntamente com os irmãos para que Deus abençoe a nossa comunidade de fé. Então, daí você já imagina que é uma semana de preparar sermões, dirigir culto, aconselhamento, conversa e acompanhar os irmãos que estão escalados para fazer também os trabalhos durante a semana. Mas nesse intervalo, porque às vezes a gente pensa que ministério pastoral é só estar sentado no púlpito, de paletó, de gravata, bem arrumadinho, sorrindo, apertando a mão dos irmãos, ouvindo uma brincadeira, uma piada dos irmãos e ali sorrir e depois ir para casa. Não. Isso aí é só a pontinha do iceberg. Quem acha que ministério pastoral é pregar, ensinar e dirigir culto, está muito enganado. Isso aí não é nem o começo do ministério pastoral. Fazemos visitas, temos que participar de festas, onde se alegramos com quem está alegre. Por exemplo, nessa semana tivemos a celebração do Dia das Mães, onde filhos e mães estavam sorrindo, se abraçando, trocando presentes. Tivemos também visitas a irmãos que estavam enfermos, onde a gente tinha que ir lá levar uma palavra, orar por essas pessoas e fortalecer a fé daquele irmão para que ele não desanimasse, mas que continuasse confiando no Senhor. E neste dia que teve a celebração do Dia das Mães, o culto acabou, os irmãos foram embora, eu fiquei com a minha esposa e mais 2 irmãos arrumando a igreja. E a minha esposa disse assim: Diego, vai lá fora. Tem uma pessoa lá fora que a gente não sabe quem é. Quando eu fui lá fora, eu vi que era um homem que havia, algumas semanas atrás, visitado a nossa igreja. E ele estava embriagado. Comecei a conversar com ele e ele começou a dizer que era alcoólatra, que todos os dias bebia. E eu comecei a conversar com ele, a esposa dele é evangélica, e comecei a falar de Jesus, comecei a falar para ele que a vontade de Deus para ele não era que ele vivesse naquela situação, mas o desejo de Deus era transformar a vida dele e através dele a família dele caminhando com Jesus ao lado da sua esposa. E ele disse assim: pastor, eu não tenho força, eu não tenho como buscar a Deus, porque todos os dias eu estou embriagado. Quando eu tenho raiva, quando eu me estresso, eu vou para o bar, para a venda e compro cachaça para beber. E ali a gente começou a conversar, ele começou a chorar e eu falei assim para ele: se você veio aqui na igreja 9h30 da noite, é porque a tua alma está clamando por Jesus. Você tem sede de Deus e você precisa beber da água que nunca mais você terá vontade de beber bebida alcoólica ou buscar em outro lugar prazeres. Ele disse assim: mas eu não tenho força. Cada vez que eu falava uma palavra de Deus para ele, evangelizava, confrontava, ele dizia: eu não tenho força, eu não posso, eu não consigo. E eu percebi que, humanamente falando, dependia mais dele do que de Deus. Ele precisava ter disposição para largar o vício e buscar a Deus. E aí você, como pastor, percebe que você não pode fazer nada, a não ser aconselhar, levar a palavra de Deus e orar por aquela pessoa. Então eu disse assim para ele: vamos orar?
e eu orei por ele e convidei ele para vir outras vezes. Como todos os dias estamos com a igreja aberta para a oração da família, então aquele homem, ele poderia vir para a igreja novamente e estaremos orando e conversando com ele. Outro momento, nesta mesma semana, a gente teve que fazer um culto fúnebre. Culto fúnebre é quando a gente vai para uma casa enlutada, aonde eles estão ali fazendo aquele momento da família de despedida com seu ente querido que faleceu. E eu fui lá. Havíamos orado por esta pessoa vários dias, juntamente com toda a igreja, para que o Senhor curasse, para que o Senhor trouxesse de volta para a sua família. Mas aprove a Deus recolher aquela pessoa, se revelou para ela e recolheu. E eu tive que ir lá, levar uma palavra de consolo, pregar a palavra e dizer para aquele homem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que como pastor, como ser humano, mais uma vez você se sente impotente. Você não tem o que fazer, a não ser fiel na pregação da palavra de Deus e crer que Jesus é suficiente para consolar, para ajudar aquele pai, aquela mãe a viverem, mesmo com a perda e com tantos questionamentos sobre a fé e sobre Deus. E eu volto para casa e eu fiquei pensando nesta semana tudo o que havia acontecido. E veio uma palavra de Deus para o meu coração. E essa palavra foi: qualquer área da sua vida que você achar que não tem mais esperança, é mentira. E eu fiquei me perguntando, Senhor, depois de momentos tão intensos de alegria, de tristeza, de impotência, de fraqueza, e a palavra que veio ao meu coração foi: Jesus é a esperança. Para todas as áreas do ser humano, por mais complexas que elas possam ser, e por crises e dificuldades que estejamos passando, Jesus sempre será a esperança bendita para todo aquele que nele confia. Porque para a morte, Jesus é a esperança da ressurreição. Para a dor, Jesus é a esperança da cura, da saúde. Para quem está chorando, Jesus é a esperança de dias melhores, de alegria. Para aqueles que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, Jesus é a esperança. Para um pastor que passa por picos de alegria, de tristeza, de impotência, de fraqueza, de limitações, Jesus é a esperança para ele e para aqueles que precisam de uma palavra ou de uma visita. Nós não podemos esquecer que em todas as situações a palavra de Deus vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender que sem Jesus nós não podemos fazer nada, mas o Senhor Jesus, Ele nos capacita em nossa fraqueza para que a gente consiga fazer a sua obra e depois, no final, a gente dizer: glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo contando experiências do Ministério Pastoral, deixa aqui embaixo nos comentários para que a gente possa fazer mais vídeos como esse e abençoar a tua vida e te ajudar, se você está desejando ser pastor ou se você já é pastor e quer compartilhar com um amigo situações e experiências. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.